olá, minha irmã. Estamos nós aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Quero compartilhar um pouco com você dois momentos, duas experiências que me deixaram muito sensibilizados. E a partir disso, a gente meditar um pouco a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. Na semana passada, na semana anterior, eu estive em dois sepultamentos. Sepultamentos de pessoas amadas, pessoas queridas, que viveram uma vida para o louvor da glória de Deus, que serviram ao Senhor, mas com o acumular dos anos, passaram a experimentar das dores, das dificuldades, das deficiências que são pertinentes à nossa existência limitada aqui na face da terra. O nosso corpo envelhece, nós adoecemos. E esta semana, nestes dias, eu recebi de um amigo, de um companheiro de estudo teológico, a informação de que ele estava tendo dificuldade com a sua visão. Ele estava perdendo a capacidade de enxergar. E nós nos comprometemos a estar orando, suplicando ao Senhor para que Deus o console e também restaure a sua saúde. Mas o que tudo isso nos ensina? Porque devemos parar e refletir sobre os acontecimentos da nossa vida, olhar ao nosso redor e também tentar compreender o significado da nossa vivência. E o que eu estou falando é, há um corpo que envelhece e há um corpo que adoece. E às vezes esse corpo adoece antes mesmo de envelhecer. E por que isso acontece? No sepultamento de uma dessas pessoas queridas, o meu pastor, o pastor que foi meu pastor durante tanto tempo na igreja da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamor, o pastor Nerval, que ainda hoje eu chamo de o meu pastor, né? E é ainda uma referência, uma pessoa que eu amo tanto. Ele disse no ato do sepultamento onde nós lá estávamos: nenhum de nós é são, nenhum de nós tem saúde. Que conclusão perfeita, precisa, embora tão simples, o pastor Nerval nos comunicou naquele momento. Ou seja, em todo momento, apesar de nós crescermos desde que nascemos, né, desenvolvermos o nosso corpo físico, ganhamos estatura de pessoa adulta e experimentarmos a saúde que vemos e que experimentamos no decorrer do nosso desenvolvimento físico, intelectual e emocional, mas na verdade há na nossa formação, é parte constituinte do que somos, a doença, a velhice, algo que aponta claramente para a morte. Para a morte. E isso se dá, isso deve ser entendido na medida que nós olhamos para o que está relatado em Gênesis. O homem, Adão e Eva, experimentavam a plenitude emocional, a plenitude intelectual e a plenitude física. Não havia a doença. E não havia a doença exatamente, e nem a velhice, porque não havia o pecado. Não havia a possibilidade da morte, porque o pecado não estava presente. Mas a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E exatamente o contrário daquilo que Satanás disse a Eva: não, certamente não morrerás. Exatamente o contrário. A partir do momento que o homem pecou, o homem passou a experimentar uma série de consequências do seu pecado. Quando a gente vai para, ainda em Gênesis 3, vemos que há um problema grave de relacionamento entre o homem e Deus, e por isso o homem se esconde, Adão e Eva se esconderam. Há um problema de relacionamentos, porque um acusa o outro. Há um problema grave que a gente vai ver em Gênesis 4, quando um irmão tira a vida de outro irmão. Há um problema grave que a gente vai perceber que Lameque é alguém que é violento, é bígamo, ao contrário daquilo que Deus havia preparado para o homem, que ele tivesse uma auxiliadora. E quando a gente chega no capítulo 5 do livro de Gênesis, a gente vê ali sendo descrito a genealogia de Adão a partir de Sete, e a gente vê então o substituto de Caim, né? Melhor, o substituto de Abel, desculpe-me, o substituto de Abel.
E a gente vê toda aquela genealogia sendo apresentada, os descendentes de Adão, os descendentes de Eva, por meio de Sete. E é interessante que a descrição ali presente em Gênesis 5 diz que cada uma daquelas pessoas viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e depois morreu. E ele vai citando um por um, e viveu tantos anos, e teve filhos e filhas, e morreu. E essa sequência é para nos mostrar claramente que a morte passou a ser parte integrante da nossa realidade. Mas eu quero que a gente pense a respeito disso, e voltemos àquilo que o pastor Nerval disse. Nenhum de nós é são, nenhum de nós tem saúde plena. Estamos ainda sofrendo as consequências diretas dos pecados ou do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. A morte ainda está presente entre nós. Por isso adoecemos. Por isso envelhecemos. As nossas células estão morrendo. O envelhecer é exatamente isso. Em dado momento, deixamos de produzir mais células e passamos a ter mais células morrendo. Isso faz com que o nosso corpo comece a perder a vitalidade, o que chamamos de velhice. Há uma variação, uma variedade de justificativas para a nossa morte. Uns morrem por causa do câncer, da diabetes, outros morrem por causa de um problema no coração, insuficiência renal, mas tudo isso aponta para um estado falível proveniente da queda. Um estado corpóreo, físico, que revela exatamente tudo o que está ao nosso redor. Um mundo decaído, porque o homem decaiu. Mas, em meio a todas essas circunstâncias citadas em Gênesis, quando olhamos para Gênesis 3, naquilo que está descrito no versículo 15, vemos uma promessa que é a promessa da esperança, que viria o filho, descendente da mulher, que mesmo ferido, pisaria a cabeça da serpente. E também em Gênesis 5, vemos que em meio a toda aquela realidade de morte, Deus subtrai, retira para si um homem, Enoque, um homem que andava com Deus. E a retirada de Enoque em meio a toda aquela descrição que sempre termina em morte, exatamente para nos mostrar que em meio à morte havia a possibilidade de Deus preservar a vida. E a preservação da vida de Enoque, que foi subtraído de um mundo em queda, exatamente o apontamento da esperança que há naquele que viria, Cristo Jesus. E um dia, no tempo, na história, no espaço, ele se manifestou, encarnando-se como homem, recebendo sobre si a ira santa de Deus. E por isso ele morreu, para nos reconciliar com o Pai. Por isso ele morreu, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas a narrativa, a história acerca de Jesus não termina aí. Diz a Bíblia, nos informa a verdade que ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. E como diz Paulo em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, então qual é a validade, qual a importância? Porque pregamos Cristo. Mas é certo que ele ressuscitou. E por isso a nossa pregação, a nossa anunciação não é vã. E talvez você esteja aí convivendo com pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão envelhecendo e todos nós caminhando para a morte física. Mas enquanto estivermos aqui, uma vez que nós fomos alcançados por esta verdade, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, superabundante vida, nós precisamos encher os nossos corações, a despeito dessas adversidades, da doença, do envelhecer e até mesmo da morte provisória. Encher os nossos corações com esta esperança. Cristo venceu a morte. E não somente isso, usarmos este tempo que nós temos nesta vida limitada, frágil, doente, para proclamarmos a esperança a este mundo decaído. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Deus homem que, encarnando, ocupou a cruz, se fez maldito por nós, morreu para que nós fôssemos reconciliados e ressuscitou para que o nosso último inimigo, a morte, fosse vencido. Aleluia! Cristo Jesus
ressuscitou. Há esperança. E a esperança está apontada pelo Evangelho. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Vamos ficar doentes. Vamos envelhecer. Vamos morrer. Mas Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia. Até o próximo Porções do Evangelho.